Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre as ferramentas no Photoshop, você vai fazer o seguinte: eu deixei o link aí para você baixar uma imagem que eu deixei disponível. Você vai baixar essa imagem e vai abrir ela. Então, aqui, essa mesma imagem aqui você vai abrir no Photoshop e ok, vamos dar o Start. Para a gente começar, o primeiro passo, na aba aqui de camadas, você vai clicar exatamente nesse cadeado aqui, tá vendo? Nós vamos desativar o cadeado para a gente conseguir fazer as alterações nessa imagem. Com o cadeado desativado, agora eu quero te mostrar de uma forma resumida como funciona as ferramentas na aba esquerda do Photoshop. Então vamos lá. Ferramenta letreiro retangular, né? Essas ferramentas são ferramentas de seleção. Então, eu vou selecionar aqui, né, de repente, algo específico da nossa imagem para fazer alguma manipulação, fazer alguma mudança. Primeira coisa que você precisa entender é sobre as teclas de atalho. A tecla de atalho para você desfazer a seleção que você fez, nossa, eu não quero mais essa seleção. Então você vai segurar aí o seu Command D. Então, ó, desfeita a seleção. Uma outra tecla de atalho também interessante é aquela onde você vai selecionar tudo. Então, se você apertar aí o Command A, você selecionou toda a imagem. Apertou o Command D, você desfez a seleção. Os outros pontos também em relação à ferramenta de seleção é que também ao você fazer a seleção, se você clicar aqui no símbolo da seleção, você pode movimentar ela de lugar também, né? Então é dessa forma que funciona aqui as nossas seleções quanto às marcações. Então vou desfazer. Então temos aqui o formato de Eclipse, um formato aqui também mais de letreiro, né? mais direcionado. A maioria das vezes a gente vai trabalhar com formato retangular mesmo, né? Então a nossa seleção, eu vou clicar aqui. Clicando no lado direito do mouse, temos diversas aplicações com base nessa seleção. Temos como traçar, preencher, o preenchimento sensível a conteúdo, o preenchimento generativo. São diversas aplicações que ao longo das aulas também a gente estará entendendo como funciona. Mas de uma forma geral, né, por exemplo, se eu colocar aqui o preencher, ele vai me dar a seguinte opção, sensível a conteúdo. Então, se eu clicar OK, ele vai fazer com que esse objeto ele praticamente suma, ele desapareça. Porque ele vai pegar todo o conteúdo aqui e com base nesse conteúdo ele vai fazer o preenchimento aqui dessa seleção que fizemos, entendeu? Então, vou dar o Command Z aqui. Temos aqui também o traçar, onde a gente define aqui a largura. E aí ele cria esse traço ao redor aqui da nossa imagem, como se fosse uma linha. A gente usa bem pouco, na verdade. Temos também aqui o preenchimento sensível ao conteúdo, que já é direto, né? Que foi o que a gente fez. E o generativo, onde a gente trabalha aqui com a inteligência artificial do Photoshop. Então aqui, ó, vou colocar uma maçã. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar em gerar. E aqui ele já vai gerar aqui a nossa maçã. Teremos uma aula só para isso também. Essa ferramenta ela é muito útil, ela revolucionou aqui o Photoshop e ela funciona muito bem, porém em certos momentos também não funciona tão bem assim, então é muito relativo. Então, olha que interessante, já conseguimos aqui fazer uma manipulação bem avançada através da inteligência artificial, mas não é o momento agora. Então com isso vamos excluir. Um outro ponto também da seleção é que a gente consegue fazer cópias da seleção, duplicar essa seleção, mas com a área selecionada. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em camada via cópia, ele vai criar uma nova camada, porém somente com a área selecionada que eu fiz. Então, se eu movimentar aqui essa camada, olha que legal, ele fez um recorte, como se tivesse feito um recorte da nossa seleção aqui. Então, agora eu vou excluir. E aí, com base na nossa seleção, nós temos também outras ferramentas de seleção que servem também para o mesmo objetivo, porém de uma forma diferente. Então aqui, ó, nossa, eu até me embananei aqui. Vamos lá. Então aqui nós temos a ferramenta de laço. Diferente do quadrado de laço, a gente consegue fazer um desenho aqui com a mão livre, né, no mouse. Então, ó, ela fez a seleção. Uma tecla de atalho também que você pode usar, se você segurar o Command, você pode observar que tem esse símbolo aqui de tesoura. Significa que eu estarei recortando, tá vendo? Ó, a nossa seleção aqui da imagem. E é para você desfazer, basta clicar no Command D.
O único problema dessa aplicação é que você depois não consegue mais trabalhar com a camada. Então, por isso que eu sempre indico é que na própria seleção você realmente faça uma cópia, né, de uma outra camada para que você consiga aqui manipular da forma que você quiser, no posicionamento que você quiser, e depois que você aplica, você pode trabalhar novamente também, não fica refém, né? Então, ok. Então, a mesma finalidade que a ferramenta de laço é a ferramenta de laço poligonal. A diferença é que essa ferramenta ela vai te dar um tipo de recorte através aqui das linhas, né? Diferente da mão livre ali através da outra ferramenta. Então, olha que legal. Mesma aplicação também. Então, essa é a ferramenta de seleção. Ela funciona aí para esse intuito. Aqui temos aqui a ferramenta de seleção de objeto, onde a ferramenta aqui de inteligência do Photoshop, né? Já vai aqui selecionar, já vai fazer a seleção de uma forma inteligente dos objetos. Essa ferramenta é muito útil, ela é muito interessante para a gente trabalhar. Se eu clicar aqui, você pode observar que o próprio Photoshop já me deu a seleção de cada objeto. Então a gente consegue recortar, consegue aplicar máscara, consegue fazer diversas coisas através dessa ferramenta. Teremos vídeos também falando sobre elas, enfim. Temos aqui a ferramenta de seleção rápida, onde ela funciona de uma forma um pouco similar, mas aqui conforme você vai passando, né, o mouse, você vai entendendo como que ela funciona, tá vendo? Se eu segurar aqui o Shift, essa seleção ela vai continuar nos outros. E tá vendo esse símbolo aqui, ó? Aqui eu posso desfazer a seleção também. Então, se eu arrastar, você pode observar que essa seleção ela está sendo desfeita conforme a região que eu passar, né, o mouse. E um outro ponto também é que a gente pode aumentar aqui esse tamanho do nosso pincel, né? Então, conforme eu aumento o tamanho aqui, ele vai fazer com que a seleção aqui flua de uma forma mais rápida, né? Por conta do tamanho aqui do nosso marcador, tá vendo? E aí as teclas de atalho para você trabalhar com a subtração e também somando aqui o nosso recorte, se você segurar aqui o Alt do seu teclado, você vai desfazer a seleção, e se você soltar, automaticamente você estará fazendo aqui novamente a seleção, né? E se você segurar o Command D, você desfaz toda a seleção. Então é para essa aplicação aí que funciona também, né, a ferramenta de seleção. E temos a ferramenta de varinha mágica. A varinha mágica ela vai pegar pixels ali específicos, né, de uma mesma composição de cor, justamente para fazer a seleção, tá vendo? Ó? E aí, com base nisso, se você, por exemplo, segurar o Delete do seu teclado, você vai excluir a seleção aqui que a própria varinha ela já fez, né? Então é uma ferramenta que de vez em quando pode ajudar ali para uma aplicação mais rápida, né? Mas eu não uso muito não, sendo bem realista. Agora vamos desfazer essa aplicação, né? Para a gente não perder aqui a nossa imagem original. E vamos para a ferramenta agora de corte demarcado. Então aqui a gente consegue mudar as medidas da nossa prancheta, da nossa área de trabalho. Então aqui, por exemplo, né, eu consigo deixar essa medida aqui no formato diferente. Então você pode observar que já mudou. Já temos uma mudança aqui. E automaticamente ela corta também a nossa imagem, né? Então tudo que estava antes a gente acabou perdendo aí nesse processo. Então é importante você ter uma certa atenção também com essa ferramenta. Temos uma ferramenta bem legal, que é essa ferramenta aqui. Eu só não me lembro o nome dela agora. Não aparece. Então olha que interessante. Essa ferramenta, se você clicar com essa ferramenta em cima da imagem, a marcação que você fizer vai ser a forma com que a imagem ela vai se comportar dentro dessa aplicação. Então, ó, ao clicarmos aqui nesse símbolo, nós vamos poder trabalhar aqui somente com o nosso quadrado, né? O que ele fez aqui foi praticamente aplicar uma máscara, né? Teremos uma aula só falando sobre máscaras, mas essa ferramenta é de uma forma de você aplicar máscara de uma forma um pouquinho mais simples, né? Se você clicar aqui nessa imagem, você consegue trabalhar somente com a imagem, tá vendo? É bem legal, bem diferente.
facilita bastante. Ainda mais quando você quer... Eu vou excluir essa camada. Vamos criar uma nova aqui, ó. Criar uma nova camada. Vamos excluir essa. E agora você vai clicar nesse símbolo e você vai clicar e arrastar, tá vendo? Ó? Você pode observar que vai ter vários boxes desses. Para você multiplicar, basta você segurar o Alt do seu teclado e puxar segurando Shift para ele fazer esse alinhamento aqui de forma automática, né? Então vamos lá. Vamos multiplicar aqui, multiplicar os 3. Agora vou selecionar, vou segurar o Command, vou selecionar aqui todos eles, vou segurar o Command T, clicar no Command T e agora eu vou arrastar, né? Tá vendo que conforme eu arrastei, agora eu criei exatamente aqui um mosaico para foto. E olha que legal, né? Você pode observar que temos aqui os nossos quadrados, né? Esses quadrados ele já tem uma aplicação justamente para você colocar imagem em cima. Então, se eu for na área de trabalho aqui, puxar a minha imagem, tá vendo que eu estou segurando ela aqui, né? Eu solto ela em cima, olha que legal. A minha imagem, ela já encaixa de forma automática nesses boxes, nesses mosaicos, né? Então, vou fazer aqui de uma forma bem rápida. E com base nisso, se você clicar aqui somente no símbolo da foto, a gente consegue fazer os ajustes, as alterações, ó. Então aqui a gente consegue, de repente, colocar diversas fotos. E se você clicar somente aqui no símbolo, você consegue também mudar, né? Mudar aqui as configurações de tamanho. Então é para essa finalidade aqui que serve essa ferramenta. Vamos excluir o resto. Vamos novamente aqui abrir a nossa foto, né? Ok, desativando o cadeado. E agora temos o nosso conta-gotas, é uma ferramenta bastante utilizada também para a gente puxar de repente uma cor específica da nossa imagem. E conforme a gente clica, você pode observar que as cores aqui estão sendo mudadas, né? Olha que legal. Temos o amarelo, temos o vermelho. Para a gente aplicar na segunda opção de cor, basta você clicar aqui nessa opção de cor amarelo. E aí você pode reparar que já aparece o conta-gotas de uma forma automática, tá vendo? Vamos para o laranja e vamos clicar em OK. Então aqui nós temos sempre duas opções de cor, que vai estar em nossa predefinição aqui de cores. Para a gente inverter, basta a gente clicar nessa setinha aqui, ou ou clicar o X, né, do seu teclado, que você consegue também fazer essa mudança. Aqui temos a nossa ferramenta, né, ferramenta remover. Nosso famoso aqui Band-Aid. Então, essa ferramenta ela funciona também muitas vezes para a gente tirar algumas imperfeições, tirar até mesmo algum objeto, algum elemento, enfim. Se a gente clicar ao redor aqui do nosso objeto, do nosso elemento aqui, ó, e soltar, olha que legal, ele vai sumir feito mágica. Olha que interessante, a ferramenta do Photoshop que de uma forma inteligente ela remove o objeto conforme a gente selecionou aqui essa ferramenta. E também se você der ao zoom, e com base nessa ferramenta aqui de remover, você pode reparar que eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Se você clicar, ele some, tá vendo? Então quando você quer tirar alguma imperfeição, principalmente aquelas pessoas às vezes que quer tirar uma espinha da testa, pode usar essa imagem aqui sem crise. E é isso, criativos. Gostou desse vídeo? Faz o seguinte, deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Ó, eu te encontro no próximo vídeo.